Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos temas mais complexos e, ao mesmo tempo, mais capazes de transformar a vida de alguém: o perdão. E para nos guiar, vamos usar a obra profunda e muito clara de Hayley Sattrum, Perdão, refletindo a misericórdia de Deus. A gente vai fazer uma análise completa, olhando a base teológica, os desafios na prática e, o mais importante, de onde vem a força para conseguir perdoar. Para a gente já começar a pensar, pensem comigo na história real de Dorothy Holloway. Ela é uma mãe que, por 15 longos anos, viveu o que ela mesma chamou de um inferno pessoal. Um inferno de luto e de raiva depois que seu filho adolescente Brian foi brutalmente assassinado. A dor era constante e a amargura era como uma prisão. Mas depois de uma jornada espiritual muito longa e difícil, algo mudou completamente no coração dela. Ela encontrou forças para perdoar James, o assassino do seu filho. E hoje, ela não só o perdoou, mas o visita na prisão regularmente, o chama de filho em Cristo e participa ativamente da caminhada de fé dele. A história da Dorothy nos confronta, né? Nos choca e joga pra gente uma pergunta fundamental que vai ecoar em toda a nossa análise. Como é que um perdão tão radical, tão contrário a todos os nossos instintos de justiça e de autopreservação é minimamente possível? É essa pergunta que vai guiar toda a nossa investigação. E para desvendar essa questão, nossa jornada vai ser dividida em 6 partes. Primeiro, a gente vai começar pela fundação de tudo, a dimensão divina do perdão. Depois, a gente passa pelo paradigma divino e pela natureza radical do perdão, para entender bem o que ele é de verdade. Aí o foco muda para a prática, com a preparação interior e a prática relacional. E a gente fecha com a fonte de tudo isso, a capacitação divina. Ou seja, a gente vai do porquê teológico até o como prático. Então vamos lá, vamos começar essa jornada. Iniciando então nossa primeira sessão, a ideia central que a Sattrum nos apresenta é a seguinte: a nossa capacidade de perdoar os outros é diretamente proporcional à nossa alegria em sermos perdoados por Deus. Parece uma frase simples, né? Mas as implicações disso são gigantescas. É muito difícil, se não impossível, oferecer um perdão de verdade quando a gente perde de vista o tamanho da graça de Deus na nossa própria vida. O perdão, portanto, não começa com um olhar para o lado, para a ofensa que a gente sofreu. Ele começa com um olhar para cima, um olhar vertical, para o caráter daquele que nos perdoou primeiro. Antes da gente querer analisar a dívida que o outro tem conosco, a gente precisa parar e contemplar a nossa própria dívida, que era impagável e que foi totalmente cancelada. E olha só que interessante essa citação aqui de John Newton. Ele era um ex-traficante de escravos que, depois de se converter, escreveu aquele hino que todo mundo conhece, Amazing Grace, ou Maravilhosa Graça. Newton argumenta uma coisa que vai contra a nossa intuição. Ele diz que a glória de Deus não brilha mais quando a gente é perfeito, mas sim nos seus repetidos e incansáveis perdões diante das nossas falhas constantes. Isso nos leva direto ao Salmo 103, onde Davi, um homem que conhecia o pecado e o perdão de forma muito profunda, vamos lembrar do adultério com Batsebe, do assassinato de Urias, não fala com os outros, ele prega para si mesmo. Bendiga ao Senhor a minha alma e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. E qual é o primeiro benefício, a base de todos os outros que ele lista? É ele quem perdoa todas as suas iniquidades. A jornada do perdão, tanto para receber quanto para dar, começa com a memória. Não uma memória passiva, mas a disciplina ativa de se lembrar dos benefícios de Deus, começando pelo perdão que a gente recebeu. E para entender essa mecânica do perdão de Deus, a gente precisa entender o conceito de graça. A palavra grega no Novo Testamento é charis, e a melhor definição para ela é favor imerecido. Mas é mais que isso, é um favor que a gente recebe quando, na verdade, merecia o exato oposto. A Sattrum nos leva para a carta aos Efésios, no capítulo 2, que descreve a nossa condição anterior de um jeito bem chocante. A gente estava morto em nossos delitos e pecados, éramos por natureza filhos da ira, inimigos de Deus. Não tinha nada na gente, nem uma coisinha boa ou algum mérito que pudesse atrair o amor de Deus. Mas aí o texto continua: mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. A ordem aqui é fundamental. Deus nos amou não por causa do nosso desempenho, mas apesar dele. Ele nos amou por causa de quem ele é, um Deus rico em misericórdia. Muita gente, como a Sattrum aponta, até mesmo cristãos, imagina que Deus o salvou meio que por obrigação, sabe? Com um suspiro de cansaço. Mas a Bíblia pinta um quadro totalmente diferente, o de um Deus que nos amou ativamente, com um grande amor, enquanto a gente ainda era adversário dele. Entender isso de verdade é o primeiro passo para a gente se tornar alguém que perdoa. E essa iniciativa de Deus, esse amor que age primeiro, é ilustrada de forma brilhante na parábola do filho pródigo. Vamos analisar a sequência das ações do pai, que representa Deus. O filho, depois de jogar toda a herança fora e chegar no fundo do poço, decide voltar, mas com um discursinho ensaiado de autojustificação, querendo ser um servo e não mais um filho.
Mas o texto diz que, estando ele ainda longe, o pai o viu. E a primeira reação do pai não é esperar, não é exigir uma explicação, é compaixão. Antes de qualquer confissão, de qualquer pedido de desculpas, o coração do pai já está inclinado para o filho. E essa compaixão leva a fazer algo que culturalmente era impensável. Ele corre. Um patriarca oriental daquela época, uma figura de honra, de autoridade, jamais correria. Seria uma humilhação. Mas o pai corre, quebra o protocolo e abraça e beija o filho sujo e todo rasgado. Só depois desse ato de aceitação total é que o filho consegue falar a confissão dele, que agora soa menos como uma barganha e mais como um reconhecimento sincero. A nossa lógica humana espera que o ofensor se arraste, peça perdão, prove que se arrependeu, para só então, talvez, a gente pensar em aceitar. Deus inverte essa lógica. A compaixão e a aceitação dele vem primeiro, e é essa graça que nos alcança, que nos quebra e nos dá coragem para confessar e se arrepender. Então, para fechar essa primeira parte, o ponto crucial é este. A fonte do perdão não está na nossa força de vontade ou na nossa superioridade moral. A fonte está em parar para contemplar o caráter de Deus. Quando a gente entende a graça dele como um favor que a gente não merecia de jeito nenhum, quando a gente vê a iniciativa dele de correr na nossa direção mesmo quando a gente está longe, e quando a gente percebe que ele tem alegria em nos restaurar, o solo duro do nosso coração começa a ser preparado para a semente do perdão poder brotar. A base para o perdão humano é fundamentalmente teológica. Agora, na nossa segunda sessão, a gente vai ver que Deus não nos dá só a teologia do perdão. Ele nos dá também os paradigmas, os modelos. Ele não nos deixa com ideias abstratas, sabe? Ele mostra como o perdão se parece na prática, através de exemplos vivos, históricos, que servem de modelo e inspiração pra gente. São histórias de dor, de traição e, no final, de perdão real. O paradigma supremo, o padrão ouro do perdão, é o próprio Jesus na cruz. A Sátão nos convida a meditar profundamente nesse momento. Jesus está em uma agonia física, emocional e espiritual que a gente não consegue nem imaginar. Ele foi traído por um amigo, negado pelo seu círculo mais próximo, ridicularizado pelas autoridades e está sendo executado da forma mais brutal e humilhante que o Império Romano conseguiu inventar. E no meio dessa injustiça absoluta, as primeiras palavras dele que Lucas registra não são uma maldição, não são um grito por vingança, nem mesmo uma defesa da sua inocência. São palavras de intercessão. Pai, perdoa-lhes. Ele não está só perdoando do coração, ele está ativamente pedindo ao Pai que perdoe os seus carrascos. Isso nos ensina algo crucial. O perdão é possível até no auge do sofrimento. Cristo entende a nossa dor porque a dor dele foi infinitamente maior e o poder do Espírito Santo que operava em Cristo na cruz, como a Sátão nos lembra, é o mesmo poder que pela fé está disponível para nós hoje, para nos capacitar a perdoar. Esse slide coloca frente a frente duas lógicas que são opostas. O paradigma do mundo funciona na base do toma lá, dá cá. Você me feriu, agora você me deve. A justiça do mundo, na sua essência, exige pagamento, busca punição, quer dar o troco. É uma economia de dívida e crédito. O paradigma de Cristo é radicalmente diferente. Ele não exige pagamento, ele absorve o custo do mal. Na cruz, ele paga uma dívida que não era dele. O objetivo dele não é a punição de quem o ofendeu, mas a restauração e a reconciliação dessa pessoa com Deus. E para ninguém pensar que isso é um ideal impossível, reservado só para o Filho de Deus, a Sátão nos leva para Atos capítulo 7, para a história de Estevão, o primeiro mártir cristão. Um ser humano descrito como cheio do Espírito Santo, que enquanto era apedrejado até a morte por uma multidão furiosa, repete as palavras do seu mestre: Senhor, não lhes imputes este pecado. Estevão nos mostra que, pela fé e pelo poder do Espírito Santo, um ser humano pode sim espelhar esse paradigma divino, escolhendo interceder em vez de retaliar, mesmo no momento mais extremo da vida. Um outro modelo poderoso que a gente encontra lá no Antigo Testamento é a jornada de José. Pensem na sequência de injustiças que ele sofreu. Traído e vendido como escravo pelos próprios irmãos, depois acusado falsamente de assédio pela esposa do patrão e jogado na prisão por anos. Ele tinha todas as razões do mundo para guardar um desejo profundo e justificado de vingança. No entanto, quando ele finalmente reencontra os irmãos, décadas depois, agora numa posição de poder absoluto sobre a vida deles, as palavras de José não são de vingança, mas de perdão e de conforto. Como ele conseguiu fazer isso? A Sátão destaca o ponto-chave em Gênesis capítulo 50, versículo 20, onde José diz aos irmãos apavorados: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. A capacidade de José de perdoar não veio de minimizar ou esquecer o mal que os irmãos fizeram. Ele nomeia o mal claramente. Vocês planejaram o mal. A força dele vinha de uma perspectiva teológica muito maior, a confiança total na soberania de Deus, que é tão grande e tão boa que consegue usar até os fios mais escuros do pecado e da maldade humana para tecer a sua tapeçaria de redenção e cumprir seus bons propósitos. Bom, nessa sessão, a gente viu que o perdão não é uma ideia abstrata. Ele se torna concreto,
tangível, através desses modelos. Cristo nos mostra o coração do perdão, um amor sacrificial que pede pelo ofensor. Estevão nos mostra a força para o perdão, uma fé sustentada pelo poder do Espírito Santo, mesmo diante da morte. E José nos mostra a perspectiva do perdão, uma confiança inabalável na soberania de Deus sobre o mal. Eles não são só histórias para inspirar, são faróis que iluminam o nosso caminho, mostrando para a gente que com a ajuda de Deus, o perdão é de fato possível. Ok, a gente já viu o porquê teológico e os exemplos práticos. Agora vamos dissecar o quê. Nessa terceira sessão, a gente vai explorar as características essenciais e profundamente radicais do perdão bíblico, que desafiam nossas noções mais básicas de justiça, de equidade e de bom senso. Então se preparem, porque o que a Bíblia descreve como perdão é muito, mas muito diferente do que a nossa cultura entende. A primeira característica é, para muita gente, chocante. O perdão bíblico é, na sua essência, injusto. A Saturn cita o teólogo e conselheiro David Powlison, que descreve isso de uma forma brilhante como misericordiosamente injusto. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele funciona totalmente fora da lógica da justiça do olho por olho, dente por dente. A justiça, como a gente entende num sistema legal ou nas nossas relações, exige que cada um receba o que merece. Se alguém comete um crime, a justiça exige uma punição proporcional. O perdão, no entanto, é a escolha deliberada de não dar ao ofensor o que ele merece. Ele cancela a pena. E isso reflete o caráter de Deus que, como diz o Salmo 103, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Quando a gente perdoa alguém, estamos espelhando essa injustiça misericordiosa de Deus. A gente está dando graça onde a justiça exigiria punição, e isso é um ato profundamente subversivo. A segunda característica é que o perdão é contínuo. Em Mateus capítulo 18, o apóstolo Pedro chega perto de Jesus, provavelmente se achando muito generoso e espiritual, e pergunta: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? Na tradição rabínica da época, perdoar 3 vezes já era o máximo da piedade. Pedro, ao sugerir 7, que é um número que simboliza a perfeição, estava se oferecendo para ir muito além do esperado. E a resposta de Jesus é desconcertante. Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Isso não é um cálculo matemático como se a gente devesse ter uma planilha para marcar 490 ofensas. Jesus está usando uma hipérbole para destruir a própria ideia de manter um registro de mágoas. Ele está ensinando para Pedro e para nós que o perdão não deve ser um ato isolado e calculado, mas uma atitude contínua do coração. É para ser um estilo de vida, não um evento raro. Para ilustrar esse ponto e introduzir a terceira característica, Jesus conta a parábola do servo incompassivo. Nela, um servo deve ao seu rei 10.000 talentos. É fundamental a gente entender o tamanho desse número. Um talento era a maior unidade de dinheiro da época. Valiam 6.000 denários. Um denário era o salário de um dia de trabalho. Ou seja, um talento equivalia a quase 20 anos de trabalho. 10.000 talentos seriam equivalente a 200.000 anos de trabalho. Era uma quantia astronomicamente impagável, maior que o orçamento de países inteiros. A Saturn enfatiza que essa dívida gigante representa o tamanho infinito do nosso pecado contra um Deus infinitamente santo. É uma dívida que a gente nunca poderia pagar, não importa quanto tempo ou esforço a gente dedicasse. E o rei, movido por compaixão, faz o impensável. Ele perdoa a dívida inteira, cancela tudo. Isso nos mostra a terceira característica. O perdão é o cancelamento de uma dívida. Só que a história toma um rumo sombrio. Aquele mesmo servo, que acabou de ser liberado de uma dívida que valia mais que a vida dele, encontra um colega que lhe devia 100 denários. 100 dias de trabalho. Era um dinheiro considerável, claro, mas absolutamente nada em comparação com os 10.000 talentos que ele tinha acabado de ser perdoado. A proporção é de mais ou menos 600.000 para 1. E o que o servo perdoado faz? Ele agarra o homem pelo pescoço, exige o pagamento na hora e, como o outro não podia pagar, o joga na prisão. Essa desproporção chocante é o ponto principal de Jesus. A recusa em perdoar as ofensas relativamente pequenas que a gente sofre dos outros revela uma amnésia espiritual profunda. Mostra que a gente não entendeu no fundo do coração o tamanho do perdão que a gente recebeu de Deus. E isso nos leva direto para a quarta e última característica dessa sessão. Então a quarta e última característica é esta. O perdão é obrigatório para o crente. A parábola termina com o rei furioso, chamando de volta o servo ingrato e entregando-o aos torturadores até que pagasse toda a dívida. E Jesus termina com um aviso bem sério. Assim também meu Pai Celestial fará a cada um de vocês se não perdoarem de coração a seu irmão. Então, resumindo a natureza radical do perdão, ele é injusto porque é um ato de misericórdia que vai além da justiça.
Ele é contínuo, não se conta, ele é o cancelamento de dívidas, não a cobrança, e, para aqueles que receberam o perdão de Deus, ele não é uma opção, mas um mandamento. É uma parte essencial e inegociável do que significa seguir a Cristo. Ok, a gente já entendeu a teologia, os exemplos e a natureza radical do perdão. Mas, na prática, como uma pessoa chega lá? Como se cultiva um coração que perdoa? Esta quarta sessão foca no processo interno, no trabalho do coração. A Sattrum argumenta de forma muito convincente que o perdão não acontece do nada. Ele é o fruto de um coração que foi deliberada e intencionalmente preparado. É um trabalho espiritual que vem antes de qualquer ação externa. E a Sattrum nos dá passos práticos e bíblicos para essa preparação. Primeiro, fixar a mente em Cristo. A carta aos Colossenses, no capítulo 3, nos manda manter nossas mentes nas coisas do alto, não nas coisas da terra. O que é isso? É uma mudança deliberada de foco. Em vez de ficar remoendo sem parar a ofensa, a dor, a injustiça, a gente deve encher nossa mente com a verdade do Evangelho, com a beleza de Cristo e com o tamanho do seu perdão por nós. Segundo, orar. O perdão é, antes de tudo, um ato vertical entre a pessoa e Deus, antes de ser um ato horizontal com quem ofendeu. É na oração que a gente confessa a dor, a raiva, o desejo de vingança e clama pela força sobrenatural de Deus para obedecer ao seu mandamento de perdoar. Terceiro, uma autoavaliação honesta. Jesus nos avisa em Mateus 7 para a gente tirar a trave do nosso próprio olho antes de tentar tirar o cisco do olho do nosso irmão. Em quase todo conflito, a gente contribui de alguma forma, seja com palavras, atitudes ou omissões. A gente precisa examinar nosso próprio pecado no conflito com humildade. E quarto, erradicar ativamente a amargura. Efésios 4 nos ordena a lançar fora toda a amargura, ira, cólera e malícia. Isso não é um sentimento passivo, mas uma escolha ativa de arrancar essas ervas daninhas pela raiz. Um dos maiores obstáculos para preparar o coração é a nossa tendência de querer sentar na cadeira do juiz. Quando a gente é ferido, é natural querer não só sentir a dor, mas também julgar o motivo do ofensor, dar a sentença de culpa e executar uma pena, mesmo que seja só no nosso tribunal interior. Só que a carta de Tiago, no capítulo 4, faz uma pergunta que vai fundo. Há somente um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir? Mas tu, quem és, para julgares o próximo? Quando a gente se recusa a perdoar e insiste em manter o outro na nossa prisão de ressentimento, na prática, a gente está roubando um papel que pertence somente a Deus. Renunciar ao papel de juiz não significa que a justiça não será feita. Pelo contrário, significa confiar que a justiça de Deus é infinitamente mais perfeita, completa e final do que a nossa. Isso nos liberta do fardo pesado de carregar a vingança e julgamento nas costas, entregando o caso ao único juiz que é verdadeiramente justo. Então, para sintetizar essa sessão, o perdão não é um impulso espontâneo. Ele é o resultado de um trabalho espiritual deliberado e contínuo. Envolve reorientar nossa mente para longe das nossas feridas e em direção a Cristo e sua cruz. Envolve tratar o perdão não como uma opção baseada em sentimentos, mas como um ato de obediência que a gente pratica em oração, muitas vezes com lágrimas. Exige a humildade de olhar para o nosso próprio pecado primeiro e requer a decisão ativa de arrancar as ervas daninhas da amargura e do julgamento antes que elas sufoquem a nossa vida espiritual. Essa preparação interna é o que torna a ação externa do perdão genuinamente possível. Com o coração preparado, a gente entra na arena complexa dos relacionamentos. Como é que essa decisão interna de perdoar se transforma em ações concretas? Esta quinta sessão aborda a aplicação prática do perdão, lidando com questões cruciais como confronto, reconciliação e os cenários mais difíceis onde o arrependimento não acontece. Agora, este slide traz uma das distinções mais importantes, práticas e libertadoras que a Sattrum faz na obra dela. A diferença fundamental entre perdão e reconciliação. O perdão, como a gente viu, é uma decisão interna, um ato do coração diante de Deus. É cancelar a dívida, renunciar ao direito de vingança, é um mandamento unilateral e incondicional. Somos chamados a perdoar sempre, não importa a atitude de quem nos ofendeu. Já a reconciliação, por outro lado, é a restauração do relacionamento e da confiança. Ela é um processo relacional, é bilateral, precisa de dois para acontecer. Ela depende de fatores como o arrependimento genuíno do ofensor, a confissão, a mudança de comportamento e a reconstrução gradual da confiança. Portanto, a reconciliação é condicional e nem sempre é possível, ou mesmo sábia. Em situações de abuso, por exemplo, perdoar o abusador é um mandamento que liberta a vítima do fardo da amargura, mas buscar a reconciliação sem arrependimento verdadeiro e garantias absolutas de segurança seria imprudente e perigoso. É possível perdoar completamente e ainda assim manter uma distância segura. Então,
Uma vez que a decisão de perdoar foi tomada no coração, diante de Deus, qual é o próximo passo na relação? A Satron nos dá um guia sábio. Primeiro, considere relevar a ofensa. Provérbios 19:11 diz que a glória de uma pessoa é passar por cima da transgressão. A primeira carta de Pedro, no capítulo 4, nos lembra que o amor cobre multidão de pecados. Muitas ofensas que a gente sofre são pequenas, não intencionais, são fruto de descuido ou imaturidade. Nesses casos, a atitude mais amorosa e madura é simplesmente perdoar e não tocar mais no assunto, absorvendo o custo da ofensa em silêncio. No entanto, em segundo lugar, tem momentos em que o confronto é necessário. Quando? Quando o pecado está causando um dano duradouro e contínuo ao relacionamento, à pessoa ou à comunidade. Ou quando é um pecado sério que está prejudicando o próprio ofensor e desonrando a Deus. Terceiro, se o confronto for necessário, o objetivo deve ser sempre a restauração, não a humilhação. Mateus 18:15 instrui: vai e mostre-lhe o seu erro, entre você e ele a sós. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. O objetivo não é vencer uma discussão ou provar que se está certo, mas ganhar a pessoa de volta para um relacionamento saudável. Essa é talvez a pergunta mais dolorosa e comum. O que fazer quando a gente confronta com amor, mas o ofensor se recusa a admitir o erro, não demonstra arrependimento, ou talvez até piora a situação e ataca de volta? Nesse ponto, a reconciliação se torna impossível. E agora? A Satron nos leva de volta aos ensinamentos mais radicais de Jesus em Lucas capítulo 6. Amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. E ao apóstolo Paulo, em Romanos 12, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Mesmo quando a reconciliação está fora de alcance, o mandamento de perdoar no coração e de ativamente buscar o bem do ofensor, através da oração, de atos de bondade quando possível, permanece. Esse é o chamado mais contracultural e sobrenatural de todos. Amar ativamente mesmo quando o amor não é retribuído e o perdão não é recebido, refletindo o próprio amor de Deus por nós. Resumindo, a prática do perdão nos relacionamentos é cheia de detalhes e exige muita sabedoria. Requer que a gente mantenha firme a obrigação interna de sempre perdoar no coração, liberando a dívida diante de Deus. Mas também exige sabedoria e discernimento na esfera relacional. A gente precisa de discernimento para saber quando é melhor relevar uma ofensa em amor e quando é preciso confrontar com amor. A gente precisa de coragem para ter conversas difíceis com o objetivo de restaurar. E a gente precisa de uma perseverança sobrenatural para continuar amando e orando mesmo por aqueles que se recusam a se reconciliar, confiando o resultado e a justiça final a Deus. E a gente chega à nossa sessão final, e ela é a mais crucial de todas, porque tudo que a gente discutiu até agora, perdoar 70 vezes 7, amar os inimigos, absorver o custo do mal, vencer o mal com o bem, parece sobre-humano. E a verdade bíblica é que é sobre-humano mesmo. Sozinhos com nossos próprios recursos, a gente não consegue fazer isso de forma consistente e genuína. Esta sessão foca em como essa tarefa que parece impossível se torna possível pela graça e pela ajuda ativa de Deus. A equação para o perdão sobrenatural está aqui, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. O apóstolo fala de um espinho na carne que o atormentava. Ele implorou a Deus 3 vezes para que tirasse isso dele. A resposta de Deus não foi remover a fraqueza, mas dizer: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A reação de Paulo a essa revelação é incrível. Ele diz: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O que isso nos ensina sobre o perdão? Nossa incapacidade de perdoar, nossa fraqueza, nossa raiva, nossa dor que não passa, não são o fim da história. Elas são o palco, o ponto de partida onde o poder de Deus pode se manifestar de forma mais gloriosa. Quando a gente chega no fim das nossas próprias forças e clama: Deus, eu não consigo perdoar, é exatamente nesse ponto de rendição que Ele pode começar a operar o seu poder através de nós, nos capacitando a fazer o que para nós é impossível. E Deus não nos deixa no escuro, tentando adivinhar como Ele ajuda. A Satron detalha as fontes específicas de auxílio divino que estão disponíveis para a gente nessa luta. Primeiro, a simpatia de Jesus. Hebreus 4 nos diz que não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas, porque ele mesmo foi tentado em tudo, mas sem pecado. Ele sofreu traição, injustiça e uma dor que a gente nem imagina. Ele entende a nossa luta. Segundo, o conforto de Deus Pai. 2 Coríntios 1 o chama de Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos conforta em todas as nossas aflições para que a gente possa confortar outros. Terceiro, o descanso de Cristo. Em Mateus 11, Jesus faz um convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A amargura e o ressentimento são fardos pesadíssimos. Cristo nos oferece alívio e descanso ao entregarmos esse peso a Ele. E quarto, a perspectiva da vitória final. Apocalipse 21 nos dá a certeza da eternidade, onde Deus enxugará de seus olhos toda a lágrima.
A esperança dessa justiça e restauração final nos dá força para perseverar nas batalhas de hoje. Portanto, a mensagem final é de esperança. A tarefa de perdoar pode parecer um pico impossível de escalar, mas a gente não é deixado sozinho no acampamento base, olhando para cima em desespero. A gente é equipado para a escalada. Temos o poder do Espírito Santo que opera exatamente na nossa fraqueza. Temos a empatia de um Salvador que caminhou no nosso lugar e sofreu mais do que nós. Temos o conforto de um Pai que nos sustenta na nossa dor. E temos a certeza de uma esperança eterna, que coloca nossas dores atuais na perspectiva correta. A gente não é apenas ordenado a perdoar, a gente é capacitado por Deus para fazer isso. Para concluir, vamos agora sintetizar o que aprendemos e pensar nos próximos passos práticos para aplicar essas verdades na nossa jornada contínua. Nossa jornada nos mostrou que o perdão é um caminho que começa em Deus e na meditação sobre o seu perdão por nós. A gente viu a natureza radical dele, que desafia a lógica do mundo. Entendemos a necessidade de preparação interior, cultivando um coração disposto. Exploramos a sabedoria que é exigida na prática relacional. E, acima de tudo, concluímos que esta é uma maratona de fé, não uma corrida de 100 metros. E ela é sustentada do início ao fim, não pela nossa força, mas pela graça divina. E a jornada não termina aqui. A Satro, na sua obra, oferece passos práticos para a gente continuar crescendo. Primeiro, releia e memorize as passagens bíblicas que foram apresentadas. A palavra de Deus é nossa arma principal nessa batalha. Segundo, aprofunde a leitura com outros autores de referência no assunto, como Tim Lane, Ken Sand ou Paul Tripp. Terceiro, busque comunidade. A luta pelo perdão não deve ser uma jornada solitária. Compartilhe as lutas com irmãos e irmãs maduros na fé. Quarto, se a ferida for muito profunda e traumática, não hesite em procurar aconselhamento bíblico qualificado. E, acima de tudo, persevere na oração. O perdão é uma disciplina espiritual contínua, que precisa ser regada diariamente com dependência de Deus. E para encerrar, deixo uma pergunta para reflexão. A Bíblia nos promete um futuro, na nova criação, onde toda dor, toda lágrima e todo conflito vão acabar. Um dia, experimentaremos uma reconciliação perfeita e sem impedimentos com Deus e uns com os outros. A questão final é esta. Sabendo que nosso destino final é a reconciliação perfeita, como é que essa certeza da vitória final pode transformar a nossa luta mais amarga com o perdão, não amanhã, mas hoje? Como a experiência do céu nos dá força e graça para a dor na terra. Esta foi a nossa análise sobre o perdão, guiada pela obra de Haley Satron. Espero que tenha sido esclarecedora e encorajadora. Muito obrigado pela companhia